Para quem não me conhece, eu sou a Jana, eu moro aqui em Orlando, nos Estados Unidos, e eu consegui o meu green card através de um visto de trabalho, o EB2 NIW. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o meu advogado. Para quem já me acompanha há mais tempo e não tá entendendo muita coisa, né, por que agora eu resolvi falar, eu não falava antes publicamente quem era o meu advogado, eu falava somente por direct. Mas porque eu não queria que vocês associassem que vocês só iam conseguir o green card ou o visto com esse advogado, né? Existem outros profissionais. Porém, estava tendo algumas confusões, eu achei que seria melhor deixar bem claro para vocês quem foi o meu advogado, quem foi o único escritório que eu contratei. E eu resolvi convidá-lo para vir aqui hoje, então além de apresentá-lo oficialmente, ele vai responder algumas perguntas que vocês me enviaram previamente. E, enfim, nós vamos discutir aqui, vai ser bem legal, vai ser tipo uma consultoria grátis. Eu não estou ganhando nada para fazer isso daqui não é uma parceria paga, nem nada disso. Ele realmente aceitou da bondade do coração dele e também porque é de todo jeito uma divulgação do trabalho dele, né? Então, ele vai aqui esclarecer essas dúvidas que a gente selecionou, foram muitas. Então, muito obrigada a todo mundo que mandou perguntas. A gente tentou aqui selecionar as que eram mais recorrentes. Então, eu espero que ajude vocês. E quem sabe a gente faz outras, né? Então, eu vou convidá-lo agora e vai acabar o mistério. Olha aí, deixa eu me ajeitar. Oi, Jana, tudo bem? Tudo bom? Muito bem-vindo, doutor Marcelo Godin, é o meu advogado, pessoal. Tudo bom, Marcelo? Com certeza, e com você? Tudo bem. Marcelo, faz um favor para mim, apresenta você e o escritório para quem ainda não te conhece. Ok. Bom, eu sou Marcelo Gondim, eu sou advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, estou na Califórnia. Como vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou baiano, com muito axé. E aqui a gente está na Califórnia, mas a gente faz processo de imigração para o mundo inteiro, na verdade, porque a licença da Califórnia não é restrita a somente a Califórnia, quando o caso é lei federal. Enfim, o nosso escritório, todos os paralegais, ou 99% dos paralegais que trabalham aqui com a gente, também são advogados no Brasil, estão para tirar a licença aqui, estão estudando prova. Então, a gente tem uma equipe bem qualificada para cuidar dos processos de vocês. E a Jana é uma prova disso. Que maravilha. Pessoal, não vou tentar não me alongar muito, sei que eu falo demais, quem viu minhas lives aí já tá... Minha única live, né? A única que eu fiz, sabe que eu falo muito. Então vamos logo às perguntas que eu mandei para o Marcelo e ele concordou aí em responder. Eu vou ler aqui para vocês, que são bem detalhadas, tá? Pronto, Marcelo? Podemos começar? Ok. Então, vamos responder aqui uma pergunta de uma seguidora. Ela falou o seguinte: uma profissional com mais de 5 anos de prática que responda a outros critérios do EB2, mas que não trabalha mais nesta área de atuação há 8 anos, pois mudou de carreira, ela mudou de psicologia para o direito, e ela vai tentar colocar isso como áreas conexas no plano de negócios, teria chance de ter o visto EB2 aprovado? Em resumo, se ela não trabalha mais na área dela inicial, mas comprovando uma ligação entre uma e outra, teria chance para o EB2 NW? Teria, inclusive poderia fazer até um plano, um projeto que envolvesse as duas áreas para mostrar o conhecimento nas duas áreas. Na verdade, o EB2 não é igual ao EB1, que naquele EB1 de habilidade extraordinária, se você já tem um tempo que não está mais praticando aquele esporte ou fazendo aquela arte, isso pode ferir o seu processo. No EB2 não tem isso. E até porque a gente vai usar também o Expert, que é o Expert Opinion Letter, né, a carta do Expert, que vai dizer que aquela pessoa tem a bagagem profissional suficiente para conduzir aquele projeto. Então, tem chance de ser aprovado, sim. Em alguns casos, pode ser um caso até forte, por ter 2 profissões, 2 bacharelados e os requisitos do EB2. Então, não é um caso que deve ser desprezado, mas tem que ser analisado com calma, porque a ideia principal não vai ser nisso, vai ser no plano, no projeto que vai ser apresentado para a imigração.
Entendi. A gente teve muitas dúvidas sobre essa questão de se qualifica ou não qualifica. E eu sei que é muito difícil, assim, por uma pergunta de poucas linhas e sem muitos dados, você dar essa resposta para todo mundo. Mas se você puder fazer um panorama, sei que tem até um post no seu Instagram que explica em poucos tópicos como é que faz para se qualificar ou não para o EB2, tem a questão da graduação avançada e da habilidade excepcional. Você poderia explicar aqui para o pessoal, mais ou menos? Claro, com muito prazer. Então, veja bem, o EB2 é o Employment Based Second Preference. É a segunda preferência de processo de Green Card por trabalho. Não é visto, tá? Todo mundo aqui a gente fala, eu também falo, visto é EB2, mas está errado. Não é visto, o visto é a residência permanente, mas é através da categoria EB2. Então, no EB2, seja o EB2 normal ou o EB2 National Interest Waiver, você tem que mostrar que você tem habilidade excepcional ou Advanced Degree. Todo mundo pensa que é os dois, mas não é. Advanced Degree é um mestrado, um doutorado, pós-doutorado, PhD, essas coisas, ou o equivalente a um mestrado, sem ter um mestrado, que é um bacharelado e mais de 5 anos de experiência progressiva na mesma área. Nesse caso, só conta a experiência depois da sua formação. Tá? Já no outro critério, a outra alternativa, que não tem o Advanced Degree, quem faz pelo outro tem que mostrar numa lista de 6 itens, são 7, mas vamos falar de 6, porque o outro é qualquer outra evidência comparável, então não está listado especificamente. Mas os 6 tem que mostrar pelo menos 3 dessa lista de 6. Então, se uma pessoa, por exemplo, é fisioterapeuta, dentista, ele já vai ter os 3 de cara, porque vai ter a formação acadêmica, é um deles, a associação profissional, o CRO do dentista, o CREA do engenheiro, a OAB do advogado, já é a associação profissional, já é o segundo, e a licença profissional também serve esses conselhos, ordem e associação e tal. Então, se tiver 10 anos de experiência, nesse caso, vale a experiência anterior à formatura, também serve para mostrar o quarto critério. Então, geralmente as pessoas estão bem qualificadas nessa situação quando já tem um Advanced Degree. Mas também tem aquela pessoa que tem um curso tecnólogo. Ela não vai nunca entrar no Advanced Degree, mas o tecnólogo também pode ter habilidade excepcional se ele mostrar que tem a faculdade ou o curso técnico, os 10 anos de experiência e licenças profissionais. Geralmente só de TI, tem muito certificado, Microsoft, Oracle, não sei o que, Google, também serve para isso. Então, tem várias formas da gente demonstrar pelo menos 3 itens nessa lista dos 6. Então, isso é para você qualificar para o EB2 como você qualificou. Então, agora que você tem o EB2, você tem que saber, eu faço o EB2 pelo sponsor ou faço o EB2 National Interest Waiver. O EB2 com sponsor sempre ou quase sempre vai ser mais garantido porque não tem o fator discricionário, ou seja, a imigração não tem que pensar muito. Aprovou o Labor Certification, né? O empregador provou que tem condição financeira de pagar o salário, o caso está aprovado porque você já qualifica para o EB2, então é fácil. Mas no National Interest Waiver, aí você tem que falar para o governo, olha, eu tenho um projeto interessante e tal. Aí você tem que mostrar os 3 critérios para o National Interest Waiver, que são, naquele caso, Mayor of Danazar, que a gente tem aqui para mandar o caso para quem quiser. E também pode ir no Google, botar lá Mayor of Danazar, né? É o caso do Danazar, você vai ler a decisão, e lá tem os 3 prongs. Prongs quer dizer os 3 critérios, os 3 testes que você tem que demonstrar. E ali é que você tem que ver. Então, a parte mais complicada não é qualificar para o EB2. É você merecer o National Interest Waiver. Eu digo merecer porque a migração não está obrigada a dar. Eles vão ver se você merece, como você mereceu. Nem acreditei. Mas então, quando eu falei, só para deixar claro, pessoal, quando eu falei com o Marcelo, eu nem sabia desse visto. Ele me falou a mesma coisa desse caso da Nazar, e ele me mandou o caso também para eu ver direitinho, porque eu nunca tinha nem ouvido falar. Como é que escreve isso? Não sei. Estão perguntando aqui como é que escreve da Nazar, mas eu vou pesquisar e boto aí na descrição depois para vocês. Enfim, mas né, muito obrigada, Marcelo, por todas essas informações, porque realmente eu jamais saberia explicar assim, até porque eu não tinha feito essas pesquisas. O pessoal que me segue agora sabe muito mais do que eu sabia, ou do que eu até sei sobre essa história toda, porque
quando eu cheguei para você, eu estava assim, meu Deus, eu só preciso de um caminho. E você me apontou, então seria eternamente grata. Vamos para a pergunta número 2. A gente também teve uma série de perguntas sobre visto de trabalho para dentista. Então, vou fazer algumas aqui, porque você deve ter experiência com esse tipo de caso, né? Você já até citou aí. Se você pode dar algumas dicas aí para o pessoal que é dentista. A primeira pergunta foi, existe algum meio de atuar como dentista sem ter que fazer mais 2 anos de faculdade? Isso não é exatamente, né, uma questão aí sua, mas você pode saber sobre isso. Se você souber... Bom, veja bem, isso aí vai depender muito, porque diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos não existe uma lei uniforme para o país inteiro. Então, cada estado, imagine que são 50 países. Cada um desses estados tem uma regra diferente para você ter equivalência, para você estar elegível para fazer a prova do board de odontologia. Então, você tem que ver com cada estado. Tem alguns estados que têm, inclusive, um curso. Aqui na Califórnia tem um que é na Universidade de Califórnia, São Francisco. O curso se chama Nacionalização de Dentistas Estrangeiros, para que você obtenha todos os critérios para daí você poder ser elegível para fazer a prova do board e passando você vai ter sua licença. Lembrando que a Califórnia não exige green card ou status legal, inclusive para exercer uma profissão e ser licenciado na profissão. Eles não querem nem saber da imigração. Então, o que eles têm que dar aqui, pronto. Só para uma curiosidade. Mas, enfim, se você é dentista, e também tem pessoas também que dão esses cursos, eu até vou ver umas pessoas que eu estou para listar no meu site também, que eles prestam cursos para passar no board de odontologia da Flórida, outros estados. Então, é bom saber isso daí, mas isso não é realmente, como você falou, não tem a ver muito com imigração, até porque a gente faz o processo de EB2 para dentistas sem usar a licença como requerimento. A gente põe eles como uma pessoa que tem um profundo conhecimento em odontologia, já teve sua clínica, já gerenciou sua clínica no Brasil e vem para aqui abrir uma clínica, gerenciar a própria clínica, contratar dentistas recém-formados, passar um pouco da experiência e não vai ser a profissão dentista, vai ser um gestor, um gerente, gestor de uma clínica dentária. Lembrando que algumas jurisdições americanas, como Utah, por exemplo, você pode ser dono de uma clínica e não ser dentista. Então, para o que já é dentista no Brasil, é a faca e o queijo na mão, né? Porque você vai ter agora condição de abrir sua clínica, você chama o dentista recém-formado, enquanto você revalida a sua licença para o estado de Utah, e você pode, então, ter a sua clínica lá que está cheia de brasileiros. Deve ter uns 20, 30 mil brasileiros lá em Utah. Então, não vai faltar paciente. Inclusive, a razão, né, de pacientes por habitantes é ruim em quase todos os estados americanos. Então, por isso tem deficiência de dentista nos Estados Unidos. É por isso que a gente tem, aqui em casa, a gente tem a brincadeira que dentista nunca trabalha. Dentista trabalha quando eles querem. E aí, quando a gente vê alguém fazendo Cooper na rua, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, a gente fala lá, dentista, tá se exercitando. Deve ser dentista. Porque... Não vai ser advogado, com certeza, mas dentista pode ser. Nem profissional de marketing, com certeza não. Absoluto. Ó, então, deixa eu ver aqui se tem mais... tem uma coisa que você pode ajudar aí. A pergunta foi, o que você acha que faz o currículo do dentista forte o suficiente para ser aprovado, né? Tem muita gente com essa profissão no Brasil que se destaca de diferentes maneiras, mas aqui para os Estados Unidos, você tem algum caso assim que você viu que foi mais forte por algum motivo? Sim, geralmente uma pessoa que tem um mestrado fica um pouco mais forte o processo. Não porque o bacharelado, na verdade o bacharelado com 5 anos de experiência já equivale ao mestrado para efeitos da B2, mas o oficial de imigração nem sempre tem essa astúcia de perceber o que está na lei. Então, com o mestrado aparece lá o Master Degree, eu tenho mestrado, então beleza. Agora, se tiver também especializações, geralmente ortodontia, prótese, nessas coisas, cirurgia e tal. Então, tem algumas especializações dentro da área da odontologia que quanto mais você tiver, melhor. Uma coisa interessante que a gente tem visto aqui é o oficial de imigração, às vezes, quer saber, sim, essa pessoa tem formação em odontologia, mas ele não vai ser dentista, né, inicialmente. Ele vai ser um gestor de uma clínica de dentista que ele vai montar. Mas ele tem experiência administrativa
Então, também é bom quando o dentista tem experiência administrativa, ou seja, já teve o próprio consultório, tem a própria clínica, foi sócio, ou ainda tem a clínica. Então, essas coisas fazem o caso ficar mais forte. Não é nada disso que eu falei até agora é um fator determinante, que se tiver, tem, se não tiver, esquece, fica no Brasil mesmo. Nada disso. Mas são coisas que podem melhorar o processo. É o axé que você bota no processo, né? Entendi. Isso serve para outros casos também, né? Essa questão de ter sido administrador, realmente, quando se faz o business plan, é uma coisa que conta muito. Deixa eu ver aqui. Você acabou já respondendo algumas das outras perguntas sobre dentista, então, já que eu citei business plan aqui, vamos passar para a próxima. Foram algumas também sobre business plan. A primeira, assim, disparado, é se é obrigatório fazer business plan para o visto EB2 NIW em específico. Não, não é obrigatório. O problema de não ter... Você está me ouvindo bem? Tô. Você está me ouvindo bem? Não, é porque essa imagem ficou meio... Ah, tá. Deve ser por causa da conexão, né? Dependendo, aí no meio do Texas, aí entre a Califórnia e a Flórida. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta. Então, o business plan, ele não é absolutamente essencial. Acontece o seguinte, se você vai fazer um processo onde o objetivo que você tem nos Estados Unidos, seu objeto, seu endeavor, seu projeto, é uma pesquisa científica, para que você vai fazer business plan? Você vai fazer uma pesquisa científica, não tem quantificador econômico, criação de emprego, nada disso, é só o avanço que você vai ter na medicina, tecnologia, alguma coisa que você vai fazer a pesquisa científica. Isso aí é bem aceito pela imigração. Quem vai fazer alguma coisa na profissão que não envolve pesquisa científica, é muito bom você ter o business plan. Se você não tiver o business plan, você está economizando na parte, umas coisas principais do processo. Porque no caso, Matter of Done-As-Are, o primeiro prong já é mostrar que seu projeto tem mérito substancial e importância nacional. Mérito substancial é fácil fazer sem um business plan. Qualquer plano profissional aí dá para fazer. Mas na parte da importância nacional, só tem duas coisas que a imigração aceita na mentalidade curta deles lá. Eles aceitam você mostrar que você vai impactar o seu campo de atuação de forma mais abrangente do que os seus clientes, pacientes, tá? Ou você vai mostrar que você vai gerar empregos com o seu projeto. Como você vai mostrar que vai gerar emprego de uma forma que um oficial que não é muito educado nessa área possa entender? Você tem que mostrar um business plan, mostrar a análise econômica do seu business plan, para que um economista calcule o impacto que isso vai ter na economia local, e aí você tem um quantificador econômico muito forte, que é, inclusive, parafraseado no caso da NASA, que fala no último parágrafo do primeiro prong. Se um projeto tem o potencial significante de gerar empregos para US workers, esse projeto pode ser entendido como tendo importância nacional. Decorei, porque eu falo tantas vezes aí que até já sei de qual, como é o parágrafo lá. Mas esse parágrafo está lá no caso da NASA, vocês vão ver lá. É o último parágrafo, é a última frase do primeiro prong. Está lá escrito. Então, se você não vai mostrar o business plan, como é que você vai demonstrar isso? Outra coisa, querendo ser rápido, não tomar muito seu tempo. Nada. Mas outra coisa... Ainda, vai. Beleza. A outra coisa importante é quem conhece o tal do RFE, o RFE, Request for Evidence. Se você tem algum amigo, algum parente que teve o RFE no processo, e você pegar e ler, veja quantas vezes vai ter menção ao business plan lá. Pelo menos 3 que eu sei de cara. Eles falam de plano para futuras atividades. Ok, o personal plan pode ser isso aí? Pode, mas então querem falar do business plan. Eles falam detailed business model. Estão falando um plano, um modelo de plano detalhado do seu business. Então, a imigração está dando. Outra coisa interessante, o business plan mostra também, em relação ao segundo prong, o que é o segundo prong? Mostrar que está bem preparado para conduzir o projeto. Então, qual é a primeira coisa que qualquer pessoa faz quando vai fazer um projeto de empresa? Business plan. Você não começa nada sem ter um business plan. Seria loucura você começar a comprar as máquinas, a matéria-prima e tal. Ok, agora eu vou ver como é que eu vou fazer o meu business. Não, você faz isso antes, com consultores, com pessoas que sabem fazer, né? Como você fez o seu mesmo. Mas então, faz o business plan para você saber onde está pisando. Então, isso mostra também que você já fez o primeiro step, o primeiro avanço em relação a cumprir o seu projeto. E a imigração também acha que você realmente está sério naquilo ali.
Porque fazer um plano profissional, eu vou fazer acontecer, vou estudar, tirar um mestrado, doutorado, né? Isso é um plano profissional. O business plan, não. Eu vou fazer isso. É laser focus. Então, dessa forma, você consegue demonstrar mais seriedade ao seu projeto. E o impacto econômico também serve para o terceiro prong, do caso da Nazar, que é o teste da comparação, da balança, né? Então, qual é o que vale mais? Seu projeto ou vale mais o interesse que o país tem em fazer você passar pelo Labor Certification, que é para proteger o trabalhador americano? Bom, vale mais o meu projeto, porque o meu business plan vai gerar 50 empregos, 30 empregos, 80 empregos. E se eu fosse tomar o cargo de um americano, mesmo assim eu ia dar trabalho para mais 50, 60. Então, matematicamente, você tem um argumento forte em relação ao terceiro prong também. Uhum. Mas tudo isso aí, realmente, tem que ser um business plan bem feito, tem que ser como for o seu, mas tem que ser bem feito, tem que ter... Gente, business plan muita gente faz business plan dizendo assim, a pessoa que faz business plan fala, business plan para EB2 National Interest Waiver. Não existe isso. Não. O business plan não é para EB2 National Interest Waiver. O business plan é para você abrir sua empresa, é para você apresentar ao investidor, a um banco, aqui, eu vou abrir esse projeto. Olha a viabilidade econômica, me dá um empréstimo, eu quero começar o projeto. Então, é para isso o business plan. Agora você apresenta ele para a migração em suporte ao seu EB2 National Interest Waiver. Então, o último ponto, Jana, quando você falou que você fala muito, mas eu falo mais do que você. Querendo roubar a sua live aqui. É a terrinha. Tá no sangue, é terrinha. Eu tô querendo roubar a sua live aqui. Veja bem. Mas então, era para isso. Pode ir, vá. Valeu. Quando saiu o caso da Nazar, eu me lembro disso, foi dezembro 27 de 2016. Vamos ver lá quando você faz o download do PDF no Google lá. Quando saiu o caso da Nazar, aquela organização que é chamada American Immigration Lawyers Association, EILA, da qual eu sou membro já há uma década, essa organização promoveu seminários para treinar, discutir com advogados de imigração que fazem EB2 como se adaptar ao novo formato do Matter of Danazar, do caso Danazar, para o National Interest Waiver. E eu participei desse seminário, tenho aqui um material didático que eles deram para a gente analisar, e lá fala várias vezes, ele dando conselho, aconselhe o seu cliente a fazer um business plan, tá? O problema, Jana, é que tem muita empresa que eles não são história de advocacia somente, eles são empresa de, como é que chama lá? Consultoria, né? Eles vendem EB2, eles não estão prestando serviço, são vendedores, você não fala com um advogado, você fala com um vendedor que tem uma cota mensal lá para dizer, ó, vendi tantos EB2 esse mês, ok, tá aqui seu bônus. Então, eles querem vender o máximo que ele puder, todo mundo qualifica. E aí, o que acontece? Você tem, você paga um pacote de serviço, você não paga o advogado, a imigração, o business plan, a análise econômica separado. Você paga um pacote só, 30, 40 mil dólares, sei lá que eles cobram, e daí o que eles querem fazer é minimizar o custo que eles vão ter com o processo para aumentar a margem de lucro. Qualquer pessoa que já teve uma vendinha aí, já sabe que isso aí você tem que diminuir o custo para aumentar o lucro, a margem de lucro. Então, eles aí querem fazer o Professional Plan, que eles fazem lá um documento de 2 páginas. Eu já vi alguns dessas empresas famosas aí da Flórida, já vi alguns Professional Plan. É uma porcaria, para falar a verdade. Não vou falar nomes, mas é uma porcaria o Professional Plan que eles fazem. Não dá nem para você convencer um oficial, só se o oficial estiver querendo mesmo aprovar. Mas se não tiver, ele vai negar esse processo. A gente sabe, tem, né, pelo menos as pessoas dizem que tem casos aprovados com o Professional Plan, mas realmente, né, ter o Business Plan, a mim, que sou leiga, parece, assim, mais substancial para o processo inteiro, né? E até na hora de elaborar o Business Plan, você acaba encontrando, e aí já falando como profissional mesmo, você acaba encontrando muitos dados que, de repente, podem ajudar no processo, porque você não sabe deficiências do mercado que, de repente, a sua empresa vai ajudar, até você fazer todo esse estudo, né? E levantar dados, sem saber de nada, como é que você vai deixar de análise uma de coisa que seria ótima para o seu caso. Exato. E só porque você não fez esse trabalho de pesquisa, né? Mas, e só a apresentação já está ali, a apresentação bonita, um business plan como você fez o seu, com a capinha lá, explicando o projeto e tal. Tudo isso, gente, entendam
Quem vai estar na imigração olhando não é um robô, não é uma máquina, não, é um ser humano, como eu, como você. Se a visualização estiver boa, a apresentação estiver boa, essa pessoa tomou cuidado de fazer um business plan, estudou o projeto dela, contratou um consultor para fazer isso, tudo isso tem peso no processo. Você vai ter que convencer um oficial de imigração de que você e seu projeto são tão especiais que você quer furar a fila e não fazer o label certification. E você apresenta um professional plan para furar essa fila, fala sério, né? Arruma melhor. Pois é, e eu esqueci o que ia falar. Ia falar alguma coisa sobre o business plan. Daqui a pouco eu me lembro. Sempre acontece isso quando eu faço live. Mas daqui a pouco eu lembro o que eu ia falar. Bom, deixa eu ver. Quem sabe faz ao vivo. Oi? Quem sabe faz ao vivo, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. Você já falou aqui mesmo. A outra pergunta já era essa. Você tem mais chance de ser aprovado com business plan e professional plan? Não tem como, né? Acho que não tem como você afirmar assim, mas tudo que a gente já falou aqui já respondeu, né? Com certeza o business plan ajuda muito, né? Se você vai jogar com sua equipe de futebol e você vai escalar o Neymar como atacante, quer dizer que se você não tiver o Neymar, você vai perder o jogo? Não. Você pode ganhar o jogo sem o Neymar. Mas se botar o Neymar não tem mais chance de ganhar, então pronto, é isso que eu estou falando. Você vai investir 20, 30, 40 mil dólares no processo e você não vai com força total para poder o intermediário lá, o vendedor daquela empresa de consultoria, né? Que o advogado só vai assinar depois, nem vai ver qual é o seu processo. Aquele consultor ali diminuiu o custo dele fazendo o professional plan e você pagou muito mais caro do que pagaria para o escritório de advocacia fazer o seu processo. Não faça isso com você, gente. É como você fala... a decisão de fazer um processo de imigração, de imigrar para os Estados Unidos, ela pode mudar a vida de várias gerações de uma família. Gerações que vão ser criadas nos Estados Unidos, gerações de americanos, feitos por aquela decisão que você tomou em 2020. Então, essa decisão não pode ser feita por um consultor sem licença para dar consulta, ou tem que ser feita por um advogado, um profissional da área. Como da mesma forma que você tem uma dor de dente, você não vai para o dentista, você vai para o dentista. Se você tem um problema de um rim aqui e tal, você vai ver o médico para ver se é um MRI, não o médico assista. Mesma coisa com o advogado. Isso entra até numa pergunta aqui que eu ia te perguntar, nem te mandei previamente essa pergunta. Mas eu vou perguntar, se você quiser a gente pula. Mas eu vou responder da minha opinião, que algumas pessoas uma pessoa perguntou assim, por que é importante contratar um advogado, no caso da B2, se é possível fazer sozinho? Então eu vou responder aqui do meu ponto de vista, né, por que eu contratei. Primeiro, eu não sabia, como eu falei já aqui hoje, que eu não sabia que existia esse visto, né? Eu não fui, tá na moda esse visto, eu quero fazer. Não, eu fui procurar um conselho e recebi a indicação desse visto. Número 2, eu não me sentiria segura sobre vários aspectos do processo de fazer sozinha, da minha cabeça. Eu tenho experiência como profissional de marketing. Me dá um business plan para fazer que eu faço. Mas o resto eu não sei. Eu não saberia nada disso aí que você explicou para todo mundo. E outra coisa, o terceiro, né? A terceira questão aqui. Eu contratei um advogado porque... pelo menos eu dei sorte de contratar um advogado que não me deu assessoria imigratória somente para, dê entrada no seu caso, vá à vida agora. Não. O que eu recebi de auxílio foi em todo o meu processo, até o green card. Me dizer assim, saiu uma decisão agora. Faz uma live com todos os clientes para me dizer, olha, gente, isso aqui vai impactar os casos assim, assim, assim. Isso aqui vai impactar os casos assim, assim, assim. Fiquem tranquilos ou não fiquem tranquilos, vamos resolver dessa outra maneira. É uma orientação que vai além. Se eu não tivesse feito isso, meu caso poderia ter ido, deu tudo certo. Mas e a angústia que eu ia sentir quando saísse uma notícia e eu não soubesse, não tivesse ninguém para me dizer? Eu ia ficar o quê? Né? Perdida na internet, perguntando em grupo o que o pessoal achava. E não, eu tinha alguém para me aconselhar. No seu caso aí, como profissional, como é que você se defende? Por que contratar um advogado nesses casos? O que você poderia fazer sozinho? Bom, basicamente, o motivo principal para você contratar um advogado de imigração para fazer esse processo é porque a maioria de advogados de imigração não sabe fazer. O Web2 não é um processo fácil.
O EB2 com sponsor... É uma ligação aqui, deixa eu desligar aqui para não atrapalhar a gente. Eu tenho colocado Enfim. O advogado de imigração, às vezes, não sabe nem fazer o EB2, nem recomenda o EB2 bem, porque não é a área dele e tal. O EB2 é um dos processos mais difíceis que tem, não em relação de ser sucesso, de qualificar, mas na forma de você apresentar. Porque imagine que você vai falar para um oficial de imigração que não tem o mesmo nível profissional que você tem, ou intelectual que você tem, é uma pessoa mais simples, em termos de... Você entendeu, né? Então, mas essa pessoa, você vai ter que convencer, olha, eu sou imigrante aqui do Brasil, eu sou tão especial que eu não quero fazer o Labor Certification, eu quero fazer direto, sem sponsor, e fazer meu processo direto pelo meu próprio nome. Então, você está vendendo uma imagem que é difícil de vender, às vezes, para uma pessoa que não quer aceitar isso. Então, o processo é muito técnico. A forma de você apresentar, explicar, organizar os exhibits, né, as evidências, né, que você vai utilizar, tudo isso sai mais bem feito. O advogado não é essencial no ponto de, se não tiver imigração, esse cara está sendo advogado, eu vou negar ele. Não, eu não vou mentir para vocês. A imigração não vai olhar o fato de ter ou não ter aquele formuláriozinho G28 lá no processo. Quer dizer nada disso. O que quer dizer é a forma de apresentar. A gente aqui, quando saiu o caso da Nazar, por exemplo, a gente começou a interpretar o caso da Nazar com base no treinamento que eu recebi e a análise que a gente pode fazer para mostrar como cada cliente qualifica. Mandamos vários processos para a imigração. Daí começou a vir o tal do Request for Evidence, o RFE, pedindo, tudo está no processo já de novo, que eles fazem isso, né? Tudo padronizado. Então, a gente fez o RFE e com o RFE eu comecei a perceber que eles tinham um padrão na forma que eles analisavam o caso da Nazar, que eu não concordo com o padrão deles, mas eu também não brigo com eles por isso. Eu mostro como eles querem. É assim que você entende? Então é assim que eu vou te explicar. Então, a nossa carta de apresentação, quando eu fiz processo, por exemplo, o seu, deve ter sido 25, talvez, páginas eu fiz. Hoje está saindo com 60, 70 páginas. Por que isso? Porque a imigração tem complicado e tem pedido coisas absurdas, às vezes, por não saber, o oficial não saber treinado. O caso da Nazar ainda é novo. Agora não está tão novo assim, mas já está mais bem aceito. Mas ainda é uma coisa nova para a migração em relação a outros casos que são bem repetitivos já e mais simples, né? Então, não ter um advogado para explicar isso para a migração, geralmente seu caso vai bater na trave. Não é que não por ter advogado, mas por não ter a assessoria que o advogado poderia lhe dar. Entendi. Além da parte psicológica que você falou, né? A calma de saber que tem alguém lá que está fazendo o seu processo. O que me volta a falar no mesmo ponto. Se você se consultou com um consultant, consultor, vendedor, ele não é advogado. Às vezes o advogado nem vai sem saber quem você é. Quando chegar o RFI, você pode pedir para falar com o advogado, talvez você consiga ter sorte de falar com ele. Mas é aquela coisa, gente, não precisa vir comigo, não, mas procure um advogado para fazer seu EB2. EB1, EB2, EB3, todos esses EBs aí são quase que impossível fazer ser advogado, a verdade é essa. Pois é, eu concordo também, mas as pessoas me perguntam, às vezes eu falo, dá, mas por sua conta, eu sou cagona, não fiz sozinha, não. Deixa eu ver aqui, o que mais? Uma próxima. Tá, essa aqui é uma pergunta, eu não conheço nada desse visto, mas aí me perguntaram, achei interessante aqui. Essa pessoa é físico médico com mestrado e doutorado, atua em biomecânica, é elegível para EB1A? Sim, pode ser elegível. Não é o fato de ter mestrado em biomecânica. No EB1A, o EB1A, só para quem não conhece, é o tal do Extraordinary Ability. Tá? É a habilidade extraordinária. Ele tem duas formas de você qualificar. Ou você receber um prêmio máximo na sua categoria, por exemplo, a gente fez aqui a jogadora de vôlei da seleção brasileira que ganhou medalha olímpica e ela já ganhou o green card dela. Então, esse caso aí, se tem uma medalha olímpica, é o prêmio maior que você pode ter na sua categoria de esporte, é um EB1A. Também existe o EB1A de
pessoas que não têm aquele prêmio mais importante na sua categoria de esporte, profissão, business, arte, qualquer coisa, mas numa lista de 10 itens, você pode demonstrar pelo menos 3. E aí, essa pessoa que tem o mestrado em biomecânica, possivelmente vai ter trabalhos publicados, já conta como um dos elementos. Talvez ele tenha tido algum prêmio de alguma invenção que ele fez, alguma coisa assim. Então, a gente tem que analisar. Não é dizer, pode, já qualifica, vamos fazer, assina aqui, paga não sei quanto, não é isso. Mas é bom analisar se vai ter desses 10 critérios, vai ter pelo menos 3. Um eu sei que deve ter, porque se ele fez o mestrado, ele teve trabalho publicado em jornal específico da área. Né? Hã? Foi mestrado e doutorado. Então, deve ter artigo publicado. Então, com certeza, deve ter livro publicado, deve ter publicação demais. Eu tenho um caso assim, inclusive, de bioquímica, biofarmácia. Tem um caso de preparador físico de um clube de futebol famoso no Brasil, que está com o Green Card já. Foi da seleção brasileira também. Tem caso também de jogadores de esportes que não tem aquele título mundial, o mais importante, mas tem alguma coisa importante para mostrar matérias e tal. Então, dá para fazer. Agora, de cara, só que você falou isso aí, o cara que tem o doutorado, o mestrado, biomecânica e tal, EB2 para ele também está na cara aí que ele qualifica. Então, esse aí é mais claro. O EB1, qual é a vantagem do EB1A para o EB2? O Premium Processing. Né? O EB1 você pode pagar ali 1.440, que agora vai subir um pouquinho, mas 1.440, em 15 dias sabe que aprovou. O EB2, National Interest Waiver, vai levar 11 meses, 14 meses, sabe Deus. Então, essa é a vantagem. Mas, às vezes, a pessoa qualifica para os dois e prefere fazer o EB1 por ter toda essa bagagem aí. E o EB2 parece mais indicado para ele, para essa pessoa aí, a não ser que eu veja aqueles 10 critérios, tem 3 ou 4, 5 bem fortes ali, mas o EB2 é bem claro para ele, só que não tem o Premium Process. Aliás, uma pessoa fez uma pergunta aí, eu acho que passou aqui o texto, que vai ter o EB2, o Premium Processing do EB2 National Interest Waiver. Bom, a Câmara de Deputados, no dia 22 de agosto, aprovou por voto unânime, o que é importante, porque tem republicano e democrata lá dentro, né? Apertou por... o Tiago fez de novo a pergunta lá. Então, o Premium Processing, ele seria autorizado para a processo de EB2 National Interest Waiver, só que não seria 15 dias, seria 45, e a taxa seria $2.500. Isso foi aprovado na Câmara de Deputados. Ainda tem que passar pelo Senado, pode ser que passe, e depois tem que ir para o doido lá da Casa Branca, né? O Biru está lá da Casa Branca. Ele não deve conseguir fazer esse ano ainda, mas talvez ele faça, ele aprove se passar isso aí até dezembro, tá? Ou então, o ano que vem deve ter alguma coisa nesse... Tomara que não seja mais presidente, mas não vamos falar de política. Mas deve ter sim, só que por enquanto é somente a Câmara de Deputados. Tá? É a fase 1 de qualquer projeto de lei virar lei. É aprovar na Câmara, depois o Senado, depois o presidente tem que sancionar. Entendi. Isso, teve várias perguntas sobre isso, na verdade, nem sei se já teve aqui hoje, mas algumas pessoas perguntaram sobre esperar ver a questão da eleição, até por causa desse negócio do Premium Processing. Se você tivesse um cliente que está lá no Brasil, está confortável, não está com agonia de vir, mas gostaria de aplicar, você diria para esperar um pouco para ver isso, porque isso poderia ser benéfico, ou acha melhor já andar logo com o processo? Olha, dificilmente quem começar um EB2, um EB3 agora, vai acabar nessa administração agora. Pode ser que seja, se for um EB2, por exemplo, vai levar um ano e tanto, aí vai ser no ano que vem. Outra coisa, se tiver essa liberação do Premium Processing para o EB2, você não precisa, só porque já entrou com o EB2 normal, tem que estar com outro processo ou desistir, não. Você pode converter. O Premium Processing hoje, ele é opcional, você pode fazer sem ele, e devido a estar demorando muito, aí você paga a taxa, tira daquele oficial e passa para outro, e aí o outro aprova rápido. Então, você pode fazer depois se ficar disponível, mas eu acho que esperar não é o caso, não quero fazer para vender nada aqui, porque realmente esperar não tem sentido, porque se você começar hoje, nós estamos o quê? Em setembro. Se começar hoje, nada vai acabar em dezembro.
Nada vai acabar antes da eleição. Tudo vai ser no ano que vem. E, de qualquer forma, a gente tem tido vários processos aprovados de EB2, inclusive, mesmo na época do Trump, né? Que é meio contra-intuitivo, né? Mas... eu fiquei com medo aí, mas tá tudo certo. Até green card saiu. Então, vamos lá, pessoal. Vamos adiantar essas coisas aí. Tá bom, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Essa daqui eu recebo demais. Até pessoas perguntando para mim. Assim, o que eu fiz, né? Após a aplicação do EB2, quando eu receber a autorização de viagem, eu posso viajar para outro país ou não é recomendado? Aí falando de pessoas que deram entrada aqui dos Estados Unidos, né? E aí? Bom, a permissão de viagem, ela é um documento normal que você pode viajar para outro país. Você pode ir para o seu país de origem, pode ir para outro país qualquer, no caso de EB2, por exemplo. O único problema, você tem que saber algumas coisas. Você vai para a salinha garantida. Eu dou minha palavra que na sua entrada você vai para a famosa salinha. Não começa a ficar com medo, mas quando você falar com seu amigo, seu parente que vai lhe pegar no aeroporto, se o voo chega às 8, manda ele ir ao meio-dia te pegar, tá? Não manda aí às 8h30, que você não vai estar disponível às 8h30. Você vai estar na salinha. Por quê? Porque ele tem que passar o cartãozinho lá no sistema e ver se o carro está aberto ainda. O que me leva a dar essa explicação. Se você tiver feito um EB2, tiver viajado com a permissão de trabalho do EB2, ou EB3, e aí teve um RFE, e o advogado já respondeu o seu RFE, está naquele período entre a resposta do RFE e a decisão final. Você não deve usar o Advance Parole para viajar. Porque se você sair do país e o oficial negar o seu processo, aquele Advance Parole perde a validade, ou pode perder a validade, e você não tem um documento válido para entrar. E dificilmente você vai entrar como de turista, né? Porque você já estava fazendo de green card, como é que você vai querer agora depois entrar como turista? Então, você fica meio que no limbo. Então, é bom você gerenciar com o seu advogado, mais um motivo para você ter um advogado no seu processo, tá vendo? Para poder você gerenciar. A gente faz esse brainstorm aqui toda hora com os clientes em relação a pode viajar, vou até que dia posso ficar, tal. Todo esse planejamento a gente faz para o cliente para minimizar ter que consertar um problema depois. Então, pode viajar sim, mas tenha cuidado com os prazos, com as datas e veja como está o seu processo. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa que perguntaram aqui agora. Porque estão perguntando bastante sobre o turista. A pessoa pode estar aqui... Peraí. Tem duas pessoas que eu tenho que comandar. Daniel está aqui falando no meu ouvido. Peraí. Manda um abraço para o Daniel aí. Mandou. Um abraço a você. É meu alívio cômico. Perguntaram aqui se a pessoa pode estar com visto de turista, né? Que veio, sei lá, e ficou, e aplicar para o EB2. Pode isso? Alguém falou que não podia aqui na live? Pode sim. O que você não deve fazer é entrar no país na terça-feira como turista e na quarta-feira a imigração está recebendo o seu processo de EB2. Tá? Porque quando você embarca e entra nos Estados Unidos aqui e apresenta um visto B2 ou até o B1 ou o F1, você pode não falar nada, pode nada ser perguntado no guichê da imigração no aeroporto, mas você está basicamente, de acordo com a lei, você está declarando para o governo: eu não tenho intenção imigratória. Aí, se depois da sua entrada, na terça-feira, na quarta, tem um caso na imigração já, então você tinha intenção imigratória. Então, deixa passar pelo menos uns meses, depois que você entrou, aí você mudou de ideia, né? Você não tem mais intenção agora de voltar, apareceu uma proposta, alguém falou que tinha um visto EB2, National Interest Waiver, você podia aplicar, você aí abriu os olhos para isso e mudou de ideia e não está contradizendo o que você disse no aeroporto, apenas você mudou de ideia depois. Agora, tenha cuidado com isso. Geralmente eles usam o 90 dias, né? Que o Trump aumentou de 60 para 90, tudo para prejudicar os imigrantes, né? Sim. Então, eles botam 90 dias, mas essa é uma regra do consulado, do Departamento de Estado, não é a regra da imigração. Está no site deles isso. Então, a gente espera pelo menos 2 meses, seria prudente esperar. E também outra coisa, se você for fazer uma EB2 National Interest Waiver, eu duvido que você consiga preparar em poucos dias, né? Você viu como é que é. A gente levou quanto tempo, Jana? Uns 2 meses, né? Vai ser rápido, mas é que a gente, né, estava muito focado, né? Você tinha um prazozinho lá que não podia, né? Eu entendi, eu me lembrei agora.
Mas o meu foi muito rápido e assim, eu participei muito, né, do processo. Então, acho que isso ajudou também a agilizar, né? Que tem gente que, vou lá, vou conseguir. Aí vai pedir carta de recomendação, aí demora 2 meses para a pessoa mandar a resposta. E eu fiquei ali em cima, falei, ó, é assim que faz, ó. E aí ajudei a fazer, então isso adiantou muito. Deixa eu ver aqui se eu respondi a pergunta. Qual era a pergunta do... Era essa, mas tem tanta pergunta já aqui que eu já tô perdido. Não, mas a gente, hoje o combinado é a gente responder as perguntas Só tem uma pergunta. que já tinham enviado. Estou fazendo essa. essa. Você tem que fazer, porque a mãe da Rita mandou uma pergunta. Sim. Entendi. É que, tá. Depois eu vou fazer uma live com o Daniel, mas a gente vai tocar uma música juntos aí, fazer um Jamil Paz, ele vai tocar um instrumento, eu faço outro. É a pergunta que ele não quer responder, qual que ele acha que é... Não sei se não quer responder. Qual é a tendência das eleições interferirem nos processos de imigração? Bom, tem essa pergunta aqui também. Então, se você quiser Como é a pergunta, que tá bem baixinho aqui para mim. Não sei por que ficou tão baixo aqui agora. É porque ele está longe. A pergunta qual o caminho, né? Não, qual é a tendência das eleições interferirem nos processos de imigração? Tá. Qual é a tendência das eleições interferirem nos processos de imigração? Vai interferir bastante. Uma coisa muito importante é a regra do public charge. O public charge nada mais é do que perseguição aos imigrantes legais. Tá? É o Trump perseguindo. Trump e o pessoal que ele colocou na imigração, que são racistas, anti-imigrantes e tal, perseguindo os imigrantes. Então, essa regra do public charge foi publicada em outubro do ano passado. Ele recebeu uma ação judicial, acabou que a Suprema Corte liberou ele para fazer temporariamente. Ele conseguiu começar a aplicar essa regra em fevereiro, e agora, em julho 29, o juiz federal de Nova York bloqueou, foi para apelação. A apelação manteve somente para Vermont, New York e Connecticut, mas a imigração não está aplicando essa regra. Essa regra do public charge é altamente prejudicial para os imigrantes no processo de EB, principalmente EB3, EB2 e tal. Você tem que mostrar aquele formulário em 1944, com seus tax returns, tudo isso. Muita gente não quer mostrar o tax return por uma razão ou outra. Então, nesse ponto aí, se você tiver o Biden como presidente do ano que vem, essa regra vai acabar de vez, porque se no final ele ganhar a eleição, o Trump vai manter essa regra e vai acabar prejudicando muita gente. Então, e outras regras também. A entrevista do Green Card. Você teve entrevista no seu Green Card, Jana? Eu tive. Acho que foi Você foi para a entrevista na imigração? Foi. Sabe por que você foi? Uhum. Por causa do Trump. Porque não tinha entrevista antes. Até esse homem entrar na Casa Branca, não tinha entrevista para casa de trabalho há 20 anos. Só com um caso ou outro, quando tivesse alguma suspeita que a empresa estava cometendo fraude, coisa assim. Mas dificilmente eu via um caso de EB ir para a entrevista no final. Só ia caso de família, né? Casamento, para mostrar se o casamento existe mesmo, tá? Isso é normal. É mandatório. Mas caso de EB não tinha. Aí ele botou, para todo mundo ter entrevista. Para quê? Para perseguir os imigrantes. Por que o agente não sabia o que fazer na nossa entrevista? Porque foi logo ali, quando começou as entrevistas, eles não sabiam porque eles estão fazendo processo de família. Quem não viu meu vídeo lá contando sobre a entrevista, gente, ele fez um monte de pergunta que fazem mais pra gente, que é por casamento. Então, exatamente. Ele só estava cumprindo uma tabela ali. Não sabia. É mais uma criação do Donald Trump, né? Ele inventou essa parte aí de fazer a imigração ficar mais burocrática, mais difícil e tal. Gente, essa pergunta aí quem fez, eu acredito que, sem querer menosprezar ninguém ou ofender ninguém, mas deve estar no Brasil, não deve estar aqui como imigrante, porque a gente sofre muito como imigrante aqui, vendo todo dia a imigração. A imigração o Trump colocou na imigração o tal do Ken Cuccinelli. Se você quiser saber quem é o Ken Cuccinelli, vamos dar um Google aí, você vai ver quem é a peça rara. Veja quem é o Steve Miller, que é o assessor de assuntos de imigração do Trump. Veja o que ele está fazendo, desde que o Trump entrou, só fez perseguir imigrantes, legais, ilegais, essa história de botar criança na jaula, tudo isso é coisa do Trump. Então, eu acho que nem precisava responder mais, mas eu vou dar a conclusão. É melhor para o mundo, para todos nós, para mim, para você, que o Biden ganhe e que os democratas também consigam a maioria no Senado, porque aí já tem a Câmara, tem na Câmara o Senado e a Casa Branca. O que é que nós vamos ter no ano que vem ou no outro ano?
reforma imigratória. Uhum. Pegar o pessoal que violou status, que às vezes ficou ilegal, tá? E todo mundo poder se legalizar. Então, a gente tem que realmente, nós somos imigrantes, votar no Trump, quem já é cidadão americano, votar no Trump, depois de ser imigrante, é você condenar suas raízes e dar um tiro no seu pé. Eu acho que não faz muito sentido uma pessoa sair do Brasil e votar no Trump, né? Mas fica a critério, né? A gente não pode obrigar ninguém a votar. Cada um tem sua, né? Pois é. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Já entenderam o nosso time aqui, né? Então, já tá bem claro. Deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta pra gente. Vai ser a última pergunta, pessoal. Então, se vocês quiserem compartilhar a live aí, para, né, finalizar, a gente chamar aí mais uma galera para terminar de assistir, esse é o momento. Aqui, esse aqui é interessante. Trabalhei como PJ e a empresa a qual prestei serviço não quer fazer a carta de recomendação. Imagino que ele esteja falando do EB2, né? Ele está perguntando se e-mails e pagamentos comprovariam essa experiência. Existe alguma outra forma, sem ser as cartas, para comprovar essa experiência, né? Ou, sei lá, outros recursos. Tem? Existe sim, assim, porque se era PJ, pessoa jurídica, você tinha um contrato social na junta comercial. Então, isso aí já serve como prova de você tinha aquela empresa com aquele objeto comercial naquele período. Então, já prova a experiência, mas não precisa ser só uma empresa que vai dar carta, pode ser outros clientes, pode ser o contador, por exemplo, pode fazer uma carta. Olha, eu fui contador dessa empresa, essa PJ, durante 2009 até 2015, e eles tinham um rendimento bom, tá, ou alguma coisa. No caso, a gente aqui, o que a gente faz a gente analisa o que o cliente precisa provar, e se o cliente está tendo esse tipo de dificuldade com alguma prova, a gente procura encontrar outras saídas, outras evidências, outros tipos de prova que a gente pode usar no processo. Uhum. Entendi. Lembrando que a imigração deve seguir a regra preponderância da evidência. Isso quer dizer o seguinte: qualquer fato do processo que tiver que ser provado, a documentação tem que estabelecer que, para uma pessoa razoável, que analisar aqueles documentos e o fato que o documento quer provar, vai concluir que é mais provável do que não, 51% de probabilidade, que aquele fato é verdadeiro. Então, isso que você tem que provar. Não precisa provar, como fala na Corte Criminal, beyond a reasonable doubt, né? Além de uma dúvida razoável. É preponderância da evidência. Então, 51% de probabilidade do fato ser verdadeiro. Então, essa junta comercial deve ajudar nisso aí. Os documentos, não fica só na carta de clientes. Uhum. E a carta, até na época que você me orientou, né? Existem várias possibilidades para essa carta, como você falou. Então, na época, eu lembro até que pedi para colegas que me viram, né, trabalhar, conheceram meus estudos, meu trabalho, que poderiam ter feito. Acabaram não fazendo, porque demoraram muito. Então, peguei outras cartas. Mas poderia ter sido o caso, né? Então, tem realmente muitas possibilidades aí. Marcelo, muito obrigada por ter se disponibilizado. Tem tanta coisa que a gente, né, poderia ainda conversar sobre. Infelizmente, a gente tem pouco tempo. Espero que a gente consiga aí repetir a live. Para quem mandou as perguntas e a gente não respondeu hoje, eu tenho todas as perguntas aqui. Já compartilhei com o Marcelo. Então, se ele quiser, ele pode usar, responder lá no perfil deles. Então, sigam eles lá. E... pedi sim, Isabela. Isabela está falando. Isabela foi minha colega, falou que eu não pedi para ela. Pedi sim, nada demorou. Falo mesmo. Então, mas sigam o Marcelo lá no perfil do escritório, porque ele sempre está respondendo algumas dúvidas por lá já. E eles têm essas perguntas, pode ser que eles criem algum conteúdo com isso. Em uma outra oportunidade, eu já tenho algumas dúvidas de vocês aqui para recorrer. Marcelo, quer deixar aí alguma... Muita gente perguntou se você tem escritório no Brasil. Você quer deixar aí os seus contatos principais, qual é a melhor forma de entrar, falar com você, com o escritório? Não, eu não tenho contato no Brasil. Na verdade, a pessoa que perguntou aí, eu não tenho nem passaporte brasileiro mais, mas tudo bem. A gente tem aqui, a gente faz o processo tudo online, né? Então não precisa estar no Brasil. A gente pode fazer por videoconferência através do Zoom. Para você agendar uma consulta, caso tenha interesse em conversar, discutir seu processo, a gente usa um sistema de agendamento online automático, que você faz pelo Gondim
law.com, GONDIMLAW.com. Lá tem um botão lá, Appointment. Você clica ali, aí escolhe Marcelo ou Júlia. Júlia é minha colega aqui, também a gente também faz o processo de EB1, EB2, EB3 juntos aqui. Então, ela pode, ou ela ou eu, a gente pode dar a consulta de acordo com o seu horário, sua conveniência, tem lá o agendamento, os horários disponíveis e tal. Então, é a forma mais fácil de comunicar com a gente para ter uma consulta é essa. Vai direto no website, gondinlaw.com e aperta no botão Appointment. Tá. E uma moça acabou de perguntar aqui se a Morar no EWA representa vocês no Brasil. Você tem uma parceria com eles? A Morar EWA, eles prestam consultoria mais abrangente, eles são meio que um serviço concierge. Então, eles arrumam escola para os filhos, onde é que vai estudar, onde é que vai tirar a carteira de motorista, essas coisas, banco. Então, eles prestam vários serviços. Dentre os serviços que eles prestam, eles terceirizam com a gente a parte do EB2 e alguns outros vistos, e também com outros advogados, deve ter lá, mas eles fazem com a gente o EB2 National Interest Waiver. Mas uma vez que o cliente aparece pela Morar EWA e tem a consulta com a gente presta serviço diretamente para o cliente, mas eles prestam todo o apoio administrativo com o processo do cliente, agendamento, coleta de documentos, tudo isso. Então, não chega a ser uma parceria, é mais eles veem o serviço mais abrangente do que o que a gente pode fazer. E a gente faz aqui somente a parte de imigração. Certo. Então, né, vou deixar esse vídeo salvo aí, se vocês virem no futuro, chequem de novo com o Marcelo, quem mais está aí trabalhando junto com ele, né, fazendo esse trabalho mais abrangente, que pode ajudar, né, para algumas pessoas é interessante. Mas quem não precisar de tudo isso, já entra em contato direto, porque eu posso afirmar que o Marcelo, né, dá muita assistência aí no todos os aspectos possíveis, até dizer, você precisa contratar alguém para fazer tal coisa, e você vai lá e procura quem você precisa contratar. Tá bom? Então, muito obrigada, Marcelo. Eu vou encerrar por aqui hoje e a gente vai se falando, tá? Pessoal, quem estiver vendo essa live depois, não esquece de deixar like, de compartilhar, porque realmente teve muita informação interessante. Eu já sabia pelas perguntas serem interessantes, mas o Marcelo arrasou aí nas respostas. Agora vocês já o conhecem, podem entrar em contato diretamente com ele, com o pessoal do escritório, que eles vão te atender aí. Tchau, Jana. Tchau, gente. Vou deixar os contatos do Marcelo na descrição quando eu salvar esse vídeo, ok? Tchau, tchau.